Olá! Hoje comentarei um pouco sobre a passagem Pedro, tu me amas, passagem que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Há muito tempo eu tentava entender essa passagem, pois eu a lia em português, mas nunca ficou claro para mim porque Nosso Senhor Jesus Cristo pergunta a São Pedro 3 vezes a mesma coisa. Mas quando eu tive contato com o texto em latim, eu vi que as perguntas que Nosso Senhor faz não são as mesmas. Nosso Senhor não pergunta a São Pedro 3 vezes se ele o ama, mas ele muda o verbo. E isso eu só descobri quando eu tive acesso ao texto em latim, nem ao texto original, pois o original é em grego, foi escrito em grego por São João. Aqui eu estou com duas traduções, né? A tradução de São Jerônimo, a Vulgata Clementina, os versículos 15 a 17. E aqui embaixo estou com a tradução muito famosa aqui no Brasil, que é muito boa também, a tradução do padre Matos Soares. Mas hoje eu vou lhe mostrar que essa passagem só fica clara, ao menos para mim, em latim, ok? Vamos lá, eu farei a leitura e traduzirei e também comentarei cada parte. Cum ergo prandicent, dicit Simone Petro e Jesus. Após eles terem jantado, embora prandium seja almoço, mas eu vi que o padre Matos Soares e outros tradutores traduzem como jantar. Isso aqui deve ter algum outro significado na passagem, no capítulo inteiro. Mas, após terem jantado ou após terem almoçado, porque aqui neste contexto não faz muita diferença. Após terem então almoçado ou jantado, dicit Simone Petro e Jesus. Simone Petro que está no dativo, então é objeto indireto. Disse Jesus a Simão Pedro. Quem diz algo a alguém. Então ele diz a Simão Pedro. Simone Ioannis, dilides me plusis? O verbo é dilides. Dilides, o que quer dizer dilides? Dilides é amar até o ponto de dar a vida pela pessoa. Então, um amor é o amor de Cristo. É o amor que está acima de tudo. Esse amor que ele até morre por nós. Ele morreu por nós, ofereceu a sua vida por nós, para nos salvar. Então, Nosso Senhor pergunta a São Pedro isso. Você me ama ao ponto de dar a vida por mim? Mas na tradução, como fica? Amas-me. É o verbo amar mesmo. Então, dilites me plusis, dicit ei. Ou seja, diz a ele. Né? São Pedro o responde. Etiam domine, tu xisque amote. Em latim não existe a palavra sim. Então aqui é mais como se fosse uma expressão, esse etiam. Seria algo como... Poderíamos traduzir como claro, Senhor, algo nesse sentido. Claro, Senhor, tu xisque amote. Tu sabes que eu te amo. Mas veja que São Pedro muda o verbo. Nosso Senhor pergunta com delites, São Pedro responde como amo. O verbo amare, em latim, é um amor mais humano, vamos assim dizer. Não é um amor sobrenatural. É um amor como eu gosto dessa pessoa como meu amigo, certo? Agora, o amor diligere é um amor muito elevado. Aquele amor ao ponto de você dar a vida pela pessoa. A vida é o dom mais precioso que Deus nos deu, certo? Então, seguindo, veja que Nosso Senhor pergunta com diliges, Nosso Senhor responde São Pedro responde com gosto. A tradução seria mais ou menos algo como Simão Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, né? Simão Ioannis. Tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? E São Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Veja que tem algo desproporcional. Dicit ei, disse a ele, Nosso Senhor, pace agnus meus. Depois vamos voltar nessa resposta de Nosso Senhor. Vamos focar agora nessa questão do verbo. Aqui, o Padre Matos Soares traduz como amo mesmo. Dicit ei iterum. Iterum é de novo, diz novamente. Simon Ioannis, dilides me? Tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Esse amor muito elevado. Ait ili, disse a ele. Ait ili e dicit ei é a mesma coisa. Etiam domine, tu xisque amote. Veja que a resposta de São Pedro é a mesma. Nosso Senhor pergunta com dilides, São Pedro responde com amo. Dicit ei, pace agnus meus. A resposta de Nosso Senhor em latim é a mesma. Padre Matos Soares, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas aqui, eu te amo. Mesma resposta. Por fim,
dicit ei tertio. Nosso Senhor diz a ele pela terceira vez: Simão Ioannes, amas-me? Veja que São Pedro, Nosso Senhor mudou o verbo, já não é mais dilides, mas amas. Amas-me? Nosso Senhor pergunta por duas vezes a São Pedro: tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Na terceira vez, ele pergunta a São Pedro: Simão de João, filho de João, você gosta de mim? Algo mais ou menos nesse sentido. É difícil traduzir porque em português nós não temos verbos que se equivalem a amare e também a diligere. Contristatus est Petrus. Veja que quando Nosso Senhor mudou o verbo, ele estava perguntando com diligere, agora ele perguntou com amare. Diligere e amare, essas terminações, diligere, amare, são as terminações do infinitivo, ok? Contristatus est Petrus, ou seja, Pedro ficou triste, ele se entristeceu. Quia dixit ei tertio, amas-me? Ou seja, Nosso Senhor, Pedro ficou triste porque disse a ele pela terceira vez, ou seja, Nosso Senhor disse a ele pela terceira vez se ele perguntou a ele se ele o ama. Et dixit ei. E Pedro disse a ele, disse a Nosso Senhor: Domine, tu omnia nosti. Ou seja, tu conheces todas as coisas. Tu xisquia amote. Tu conheceste todas as coisas. Tu conheces todas as coisas. Tu xisquia amote. Tu sabes que eu te amo. Mas veja que São Pedro disse, olha, tu sabes que eu te amo. Com o verbo amare. Tu sabes que eu gosto de ti. Dixit ei, pace oves meas. Então, veja, aqui na tradução do padre Mato Soares, tu conheces tudo, sabes que eu te amo. Verbo amare. Então, veja que a interpretação é a seguinte, que São Pedro ainda não estava pronto para esse amor, ao ponto de dar a vida. Esse amor, um amor sobrenatural mesmo. Por isso que ele sempre responde com amo, amo. O verbo amare, e não o verbo diligere, ok? E São Pedro fica triste por quê? Porque Nosso Senhor pergunta a ele 3 vezes quase a mesma coisa. Por quê? Porque Nosso Senhor assim o faz para confirmar a fé do primeiro Papa, a fé de São Pedro, porque há pouco tempo ele havia negado Nosso Senhor 3 vezes. Agora Nosso Senhor confirma a sua fé, vê se ele tem fé. E São Pedro responde, mas ainda não com esse amor ao ponto de dar a vida. Por isso também que ele fica triste. Mas, num primeiro momento, quando Nosso Senhor perguntou 3 vezes a São Pedro se ele o amava, na última ceia, São Pedro, após falar que o amava, o que Nosso Senhor diz? Diz a ele que o galo, tu me negarás 3 vezes e o galo cantará. Agora, São Pedro ficou com medo de Nosso Senhor profetizar alguma outra coisa, alguma traição, alguma negação de fé. Mas não. Ele fica triste também, principalmente porque mudou o verbo, ok? Então isso fica muito nítido na tradução em latim, no texto em latim. Na tradução em português isso não aparece. É a mesma coisa. Eu ia comentar sobre estes trechos. Pace agnus meus, pace oves meas. Veja que na tradução de São Jerônimo, São Jerônimo não, perdão, do padre Mato Soares, ele traduz, olha, cordeiros, depois ovelhas e ovelhas, enquanto em latim está agnus, oves. Por que tem essa diferença? Porque na primeira pergunta, quer dizer, na primeira resposta de Nosso Senhor, no texto em grego, está cordeirinhos. É menor ainda que cordeiros, ok? Cordeirinhos. Mas em latim nós não temos essa palavra. Em latim nós temos somente 2, que é agnus, cordeiro, e oves, que é ovelha. Mas em grego temos 3, que é cordeirinho, cordeiro e ovelha. Então está agnus, oves. Em português, cordeiros, ovelhas e ovelhas. Mas por que no texto em grego está cordeirinho, cordeiro e ovelha? Para mostrar o poder de São Pedro. Mostrar que o seu poder enquanto pastor, enquanto papa, o poder do papado, ele se estende a todas as pessoas, a todos os fiéis católicos, independente de seu poder, independente de ser bispo, se é leigo, se estende a todas as pessoas, certo? Espero que você tenha gostado desta apresentação e comentários
dessa passagem, muitíssimo interessante, mas que fica muito nítida a importância do estudo da língua latina, estudar o texto quase que no original em grego, mas a primeira tradução, a tradução que a igreja usa até hoje, a texto, a língua oficial é o latim, isso é muito importante. Amanhã, dia 27 de março, às 19 horas, eu ministrarei uma aula lendo a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Será uma aula gratuita, mas as vagas são limitadas. O link para acesso à aula encontra-se aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Caso você tenha interesse em que eu comente alguma outra passagem, escreva aqui nos comentários, ou caso tenha alguma dúvida sobre essa passagem que foi comentada aqui, certo? Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus. Abraços. Se você gosta de livros, eu tenho uma ótima notícia. Agora você pode adquirir todos os livros que você mais gosta das editoras Kyrion, Eclésia, O Mínimo, Vide e muitas outras com meu cupom PROFDIEGO5. Muito simples, tudo junto, tudo maiúsculo, PROFDIEGO5. E você pode aplicá-lo em promoções já ativas. Com meu cupom você consegue 5% de desconto em suas compras. Confira aqui embaixo os sites das editoras que aceitam meu cupom. Boas compras e boa leitura!